Variância. O que é, onde vive e do que se alimenta. Se você já jogou poker em algum momento, deve ter ouvido essa palavra, ou deve ter inclusive falado ela algumas vezes. Eu sou o Felipe Fio e no vídeo de hoje vou falar com vocês um pouco mais sobre a variância. Então, para a gente falar sobre variância, começamos pensando o que é a tal da variância. Essa variância que muitos jogadores de poker falam, nada mais é do que a oscilação natural que pode acontecer durante o jogo. E não somente durante o jogo, mas também em toda a nossa vida. Diversos fatores da nossa vida podem sucumbir à aleatoriedade. E essa variância pode ser tanto negativa, quando você obviamente perde em situações que poderia ou deveria ganhar na maioria das vezes, ou também pode ser positiva, quando as coisas deveriam dar errado na maioria das vezes e aquele movimento repentino de sorte te traz um bom resultado. É claro que a variância positiva muitas vezes é ignorada pelos jogadores de poker e eu não vou nem falar tanto sobre os fatores da vida. Quero trazer mais realmente a dinâmica do poker para nós, afinal é sobre isso que o nosso canal trata. Quando a gente bate, a gente esquece, né? É bem comum esse termo, aliás, esse dito é um dito muito recorrente. Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Então em períodos de variância para um lado positivo, é bem comum que a gente não se lembre dessa palavra, que a gente simplesmente ignore, ou até mesmo fale, né? Uma vez para mim, felizmente, aconteceu! Mas é normal que a longo prazo, quando a gente alcance uma determinada quantidade de mãos, a gente tenha situações em que a variância trabalhe tanto a favor quanto contra. Mas não é só isso, se fosse só isso estaria ótimo. Uma vez eu perdi, outra vez eu ganhei, oscilou em determinados momentos, tive essa variância. E essa variância, levando para o lado negativo do jogador de poker, ela pode te levar a resultados ruins em um determinado espaço de tempo. Então, poxa vida, estou chegando a uma reta final e por uma questão de variância eu era favorito na mão, não consegui vencer determinado pote, poderia, gostaria, deveria às vezes ter um resultado melhor? Sim, mas não tem o dever, existe a possibilidade de dar errado e a variância entra justamente nisso. Porém, se você continuar jogando, se você continuar trabalhando, se continuar se esforçando, a tendência é que você consiga superar esses momentos. Tanto recebendo momentos de variância positiva para o seu lado, quanto equilibrando os números de acordo com a quantidade de mãos jogadas. Quanto mais você trabalhar, mais você chega a um equilíbrio percentual. Então, só trazendo para números, vamos supor que você tem 80% de chance de vitória com o seu par de asas. Você jogou 1, 2, 3, 10, nos 10 primeiros pode ser que você perca 4, sendo que em teoria você ganharia 8 e perderia 2. No entanto, jogando 100 mil deles, a tendência é que você ganhe 80 mil e perca 20 mil. Você não sabe quais você vai ganhar, quais você vai perder, mas o número final deve ser esse. Vamos agora falar do que se alimenta a variância. Não a variância em si, porque é claro que é um movimento natural do jogo, uma situação que pode acontecer, mas quando nós estamos ou começamos a passar por um movimento de variância, isso pode trazer um sentimento que vai nos consumindo, vai se alimentando da gente, da nossa capacidade, da nossa confiança principalmente. E esse é o primeiro dos grandes riscos para o jogador de poker. Quando você deixa essa variância alimentar a sua confiança como jogador e você passa a não jogar bem. Então, quando você muda as suas estratégias por falta de confiança, quando você passa a acreditar que não vai conseguir vencer ou bater os limites por causa de algumas situações que às vezes foram aleatórias, isso sim vai prejudicar o seu jogo. Nesse ponto, você precisa ter uma atenção muito grande, ver o que está acontecendo tecnicamente e fazer as devidas correções. É muito comum os jogadores perderem confiança depois de um momento ruim e acabarem abalando seus jogos. Mesmo levando para outro esporte, no futebol nós temos recentemente casos de jogadores que foram jogadores muito bons e acabaram passando por isso. Então essa perda de confiança, não somente no poker, mas em diversos esportes, nos custa demais. Então fique atento a isso para ver o que está acontecendo com o seu jogo. E tem mais coisas que a variância pode nos trazer ou que pode se alimentar da gente. Não é somente a nossa confiança, mas ela pode, na verdade, alimentar uma ilusão na nossa cabeça quando nós passamos a culpar a variância por coisas que, na verdade, são responsabilidades nossas.
A variância acontece, ela vai se equilibrar e a gente não deve se preocupar com ela, porque é a parte do jogo em que a gente não domina. Você domina as suas ações, você domina o seu tempo de estudo, o seu tempo de trabalho, as suas jogadas, mas não o resultado. E você não dominando os resultados, pode sim acreditar que você vai ter os melhores deles, quando você trabalhar e se dedicar. Mas é bem mais fácil, é bem mais cômodo para muitas pessoas, e eu não posso me tirar dessa lista não, porque eu já fiz isso comigo mesmo, de falar, poxa vida, estou runando super mal, estou me saindo mal, quando na verdade eu estava sendo relapso com diversas coisas internas, com diversas coisas técnicas, com a minha dedicação ao trabalho. Então não deixe que a variância crie e se alimente desta ilusão na sua cabeça, de que na verdade a culpa não é sua e é simplesmente da variância. Em um torneio, sim, a variância pode ser determinante, mas no seu dia a dia ela não vai ser. Então preste muita atenção nisso. Se você está passando por um período ruim, tome muito cuidado para não culpar apenas a variância, mas sim ver o que você pode fazer de melhor. Se você pode estudar mais, se você pode pedir para alguém revisar torneios ou mãos que você tenha jogado e tentar buscar os pontos em que você está falhando, pois esses pontos você pode corrigir e o resultado definitivamente não. Então eu queria falar sobre isso com vocês, principalmente no momento que eu estou vivendo agora. Eu estou passando pela maior downswing da minha vida. Estou passando por um momento em que eu tive de fazer diversas reflexões. Tive retas finais grandes em que eu passei muito perto de torneios que mudariam muito esse cenário em que eu estou vivendo. Passei por momentos também em que eu me dediquei a diversas outras coisas, mas eu não trabalhei o suficiente. E eu tive de refletir, eu tive de colocar a mão na minha consciência para simplesmente não ficar culpando a variância. E eu quis gravar esse vídeo no momento de downswing, porque às vezes é muito fácil. Você que está aí me assistindo, está acompanhando e falando, poxa Phil, você está num momento super bom, como poderia ser no fim do ano passado, fiquei em segundo no W Cup, tive um baita resultado. Você está num ótimo momento, para quem está ganhando é fácil, para quem está batendo é fácil. Quero ver se você estiver na downswing, se você fala as mesmas coisas. E eu tô aqui justamente falando isso. Quis gravar esse vídeo no pior momento da minha carreira, financeiramente falando, em termos de resultados. É o momento em que eu estou na maior downswing da minha vida e fiz questão de gravar esse vídeo, trazer essa reflexão para todos vocês. Foi algo que eu refleti, que eu passei a mudar e me organizar muito mais. E fazendo isso, eu vi que estou retomando o meu ritmo, estou retomando um ritmo muito mais positivo de trabalho. Às vezes não é nenhuma questão técnica de saber discutir ou não uma mão, mas uma questão de aplicação, uma questão de confiança, uma questão de dedicação. E se você fizer tudo isso, você pode acabar com a tal da variância. Agora que nós sabemos o que ela é, do que ela se alimenta e onde ela vive, com toda certeza nós podemos fazer algo de melhor. E este vídeo, eu até quero concluir dizendo isso, que é um vídeo que eu estou gravando para vocês, é um vídeo que vai para o meu canal, mas é um vídeo que serve muito para mim também, como uma reflexão em voz alta, como algo que eu devo levar para o meu dia a dia e que eu tenho certeza de que em diversos outros momentos da minha carreira eu vou voltar aqui e vou assistir. Então eu espero que vocês tenham curtido essa reflexão, tenham curtido esse conteúdo e que, por favor, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, escreve aí embaixo. Passem para mim o que vocês fizeram para superar momentos de downswing, o que vocês fizeram para superar esse sentimento negativo que às vezes a variância e todas as consequências delas podem nos trazer. Gostaria muito de trocar mais ideia com vocês, é muito importante a gente falar desse tema e obviamente superá-lo juntos, beleza? Vou ficando por aqui agora, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!